Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos. Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite, telespectadores. O Opinião em Debate desta noite tem como tema algo que está eletrizando o cotidiano jurídico da nação brasileira. Prisão em segunda instância. O entendimento do STF que levou Lula para a cadeia. Para discutir este importante tema e atual, ressalta-se, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Roberto Serra, tesoureiro e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás. O Dr. Rogério Pereira Leal, que é presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de Goiás. E o Dr. Carlos Márcio Risse Macedo, primeiro secretário do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Goiás. Eu vou começar aqui com o Dr. Carlos Márcio, que é o primeiro secretário do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Goiás, justamente com a seguinte pergunta. Toda essa celeuma, todo esse imbróglio que está envolvendo a segunda instância, tem muita falta de ética nisso? Porque o que a gente vê o Supremo Tribunal Federal se engalfinhar para que a nação inteira perceba que ali não há realmente aquele respeito tão sisudo, tão litúrgico quanto a gente esperava que tivesse, me parece que ali é uma ponta muito boa de falta de ética dos participantes, ou estou errado? Boa noite, Rosenval. De fato, o Supremo Tribunal Federal, nas últimas semanas, passou, acredito eu, por uma das suas maiores crises. O episódio envolvendo a discussão entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes trouxe à lume uma cisânia dentro do Supremo Tribunal Federal e que isso acabou permeando o julgamento da quarta-feira da semana passada, o julgamento em que foi discutido o habeas corpus do ex-presidente Lula e não lhe foi concedida a ordem. Acabou o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, reafirmando uma jurisprudência que vem desde o ano de 2016, permitindo a execução das penas a partir de uma condenação por um órgão colegiado, que a população em geral costuma dizer condenação a partir da execução da pena a partir da condenação em segunda instância. Mas acredito que todo esse desgaste que o Supremo Tribunal Federal tem passado é de responsabilidade do próprio Supremo. Várias discussões que foram tratadas em público, acredito que são discussões até mesmo legítimas, mas que teriam que ser tratadas interna corporis. Os ministros teriam que discutir aquilo internamente e não em julgamento que é televisionado e exposto ao público. Então, todo esse desgaste que esses últimos debates têm trazido ao Supremo Tribunal Federal contribuiu de forma bastante decisiva para que essa cisânia se instalasse de forma ainda mais efetiva. Uhum. Doutor Rogério Leal, evidentemente eu acho que nós temos duas coisas emblemáticas e que não são tão discutíveis assim, embora esta seja a celeuma criada. Mas existe a realidade brasileira que essas amplas possibilidades de recursos praticamente inesgotáveis contribuem para a impunidade no país daqueles que podem contratar grandes escritórios de advocacia. É um lado que me parece que não se discute tanto porque é uma realidade que a gente percebe visivelmente. Até com figuras emblemáticas aí que durante décadas deixaram de ser punidas. Por outro lado, existe também um consenso entre as pessoas que analisam o direito sob a sua
ótica mais pura de que o preceito constitucional previsto na Constituição de 1988, que é uma cláusula pétrea, portanto só pode ser modificado através de outra Constituição, ele é claro que a pessoa tem que esgotar todas as instâncias para poder ser preso. Então houve aí uma espécie de uma reengenharia jurídica para ver se nós resolveríamos esse gargalo da corrupção no Brasil, da impunidade, né? E aí nós nos metemos nesse atoleiro, não é isso? Eu estou errado? Minha análise está muito fora do que vocês entendem ou é por aí mesmo? Zé Val, boa noite aos colegas aqui também, Opinião em Debate. Eu tenho uma opinião formada a respeito desse momento. Uhum. É um conjunto de fatores políticos, jurídicos, e nós temos que ter muito cuidado com essa situação. A partir de 2016, quando o Supremo retomou o debate da questão do cumprimento da pena provisoriamente, a partir de um julgado de colegiado, na segunda instância, veio à tona esse debate. E aí veio com o fortalecimento da situação do Lula, né, nessa expectativa, o Lula vai cumprir, o Lula vai ser preso. Pois bem, só que dentro de uma visão legalista, a nossa legislação está muito pautada dentro do Código de Processo Penal, num artigo que fala em trânsito em julgado de sentença condenatória, que é o 283. Tem a Constituição Federal que assegura isso também, e aí eu vejo uma situação dentro do Supremo que ele flexionou uma situação. Em 2016, é muito interessante isso aí, em um julgado de habeas corpus se deu um efeito erga omnes. A partir daquele julgado de um habeas corpus, que não é uma súmula vinculante, não há uma obrigatoriedade dos tribunais seguirem aquela orientação, e aí isso veio como uma avalanche, proof. Então todos os juízes já de primeiro grau, de segundo grau, já vieram expedindo o mandato de prisão sem um estudo técnico, verdadeiramente técnico, né? O nosso sistema prisional não ressocializa ninguém, está aí uma crise total a nível nacional, mas os artigos dos quais nós fazemos referência como advogados criminalistas, eles são muito claros. O juiz, ao sentenciar de forma a condenar um acusado, no artigo 387 do Código de Processo Penal, ele é muito claro, lá no parágrafo único. O juiz deve fundamentar a necessidade de cumprir aquela prisão provisoriamente, mantendo a cautelaridade ali, a preventiva naquele contexto. E aí vieram agora, mais uma vez, retomar esse debate, como se o julgamento proferido pelo Supremo na semana passada faria uma coisa assim que teria um efeito de atender vários outros casos, que não é uma realidade, é um caso isolado de um habeas corpus, e traz uma insegurança jurídica, a verdade é essa, insegurança jurídica. Eu ainda tenho um posicionamento muito fechado, muito legalista em relação a isso aí, de que quem deve decidir é quem está sentenciando. Quem sentencia é que deve demonstrar da necessidade do cumprimento imediato, não da pena. Meu pensamento é dessa forma. Doutor Roberto Serra, nesta visão do Dr. Rogério Leal, se eu entendi bem, porque o direito é uma seara complexa para quem não é da área. Para vocês, tudo que vocês falam e as frases, e eu sei que vocês estão tomando cuidado de que o telespectador não é especialista em direito, eu estou percebendo isso claramente, mas mesmo assim, o leigo tem dificuldade, até o leigo inteligente, vamos dizer assim. Mas se eu entendi bem a posição do Dr. Rogério, o Dr. Rogério está dizendo que sim, o juiz, seja ele quem for, não vamos aqui fulanizar, ele então poderá decidir e respeite-se a decisão do juiz, neste caso específico da segunda instância, é isso? Primeiramente, boa noite, José Val, boa noite, colegas. Esse é um tema interessantíssimo. Na verdade, nós não podemos esquecer que nós vivemos em sociedade sob a égide da lei. Querendo ou não, por mais que nós façamos comparações com Estados Unidos e outros países cujos costumes é quem ordena o relacionamento social, aqui no Brasil nós devemos respeito à lei. Então, a lei ela direciona uma segurança jurídica mínima do cidadão. Quando se discute a possibilidade do início do cumprimento de uma pena sem esgotar todas as instâncias recursais, se está decidindo algo que é manifestamente contrário à legislação, ainda que se utilize de argumentos moralmente aceitos, combate à impunidade, combate à corrupção, etc. Esses argumentos
apesar de legítimos, apesar de corretos, eles não servem, não se prestam a ultrapassar os ditames da lei, sob pena de nós acabar incidindo numa insegurança jurídica sem precedentes. Com relação à atuação do juiz no início do cumprimento da pena, eu até concordo em parte com o Rogério Leal. É claro que a partir do momento que o juiz profere uma sentença, condena alguém, esse alguém recorre para o Tribunal Superior, o tribunal mantém essa decisão e assim sucessivamente, transitado em julgado, a regra é transitado em julgado, o processo volta para o juiz, instaura-se um outro procedimento. Agora, para execução da pena, que em regra não é o mesmo juiz quem proferiu a sentença, e nesse novo procedimento de execução é que inicia-se a fase de execução da pena. Então, é necessário a observância desse critério, porque senão nós vamos ficar nas mãos do Supremo Tribunal ou de qualquer outro tribunal para dar o sabor da lei àquele que bem entender. Mas veja bem, doutor Carlos Macedo, se nós estamos fazendo esse programa, é um programa gravado, ele vai ao ar na quinta-feira, não é isso? É isso, Índio Poti, às 23h30. Eu vou deixar essa pergunta no ar e o senhor vai responder depois do intervalo comercial. Se for para o senhor fazer hoje, que é terça-feira, uma previsão, uma futurologia jurídica, o senhor acha que o Supremo vai fazer alguma coisa que possa, e aí de beneficiar ou possa repercutir na prisão do Lula e soltá-lo? Depois do intervalo o senhor responde essa pergunta, pode ser? E eu quero lembrar que a Implant Center é um centro de excelência em odontologia estética e dentários com estrutura moderníssima e fantástica para oferecer aos pacientes. Faça lá o seu agendamento com o grande odontólogo Dr. Jefferson. Telefone 3095-7592, fica ali no setor Marista, rua 144, número 141. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo ou de drogas. É tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, fica ali na BR-153, telefone 3282-7040. E um grande abraço ali para as pessoas da Plur CrossFit Yoga. Ali, Dr. Serra, você fica com os músculos tonificados, como o senhor gosta de alardear que tem, não é verdade? E eu não vou duvidar disso, senão vai pedir para a gente confirmar. E o endereço é na Vida T9, 1706, fica aberto até às 22 horas. É uma CrossFit com a força de dentro para fora. Telefone 3988-5544. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com a participação inestimável do AB de Goiás, com o tema prisão em segunda instância,
o entendimento do STF que levou o Lula para a cadeia. E eu deixei aqui uma pergunta com o doutor Carlos Macedo, se fosse o senhor fazer uma futurologia jurídica, né? O senhor acha que nesta altura dos acontecimentos nacionais, coisa assim que ficou horas e horas transmitindo para o mundo inteiro a prisão de uma pessoa emblemática politicamente, o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal faz alguma coisa que vai redundar ou permitir que essa pessoa que ora foi encarcerada seja solta em poucos dias? Ou você não se atreve a isso? É difícil fazer um exercício, como você bem disse, de futurologia. No entanto, eu poderia apostar que eu acho que dificilmente o Supremo vai retroceder na sua opinião. O que existe, na verdade, são duas ações declaratórias de constitucionalidade que tramitam no Supremo, sob os números 53 e 54, em que se discute se o artigo 283, que foi citado pelo colega Rogério aqui do Código de Processo Penal, é constitucional. Foi postulado que o Supremo afirme taxativamente que esse artigo é constitucional. E a partir do momento em que o Supremo diga que esse artigo é constitucional, ele vincularia todos os demais juízes e essa questão estaria pacificada. No entanto, agora em dezembro de 2017, foi julgada uma medida liminar numa dessas duas ações declaratórias de constitucionalidade e o Supremo, por 9 votos a 2, entendeu por bem não conceder essa medida liminar. Circula que no julgamento agora da próxima quarta-feira, será novamente levado pelo ministro Marco Aurélio um novo pedido de liminar numa destas medidas cautelares, numa dessas ações declaratórias de constitucionalidade. Então, até pelo quanto essa questão foi debatida na última semana pelo Supremo Tribunal Federal, acho que dificilmente o Supremo Tribunal Federal proferirá um julgamento com um veredito diferente. Talvez o score não seja o mesmo, talvez o julgamento não tenha esse mesmo placar de 9 a 2, mas eu acho que dificilmente o Supremo Tribunal Federal proferirá uma decisão que permitirá a libertação do ex-presidente Lula. Você sabe que as pessoas brincam muito na internet, vocês devem ter recebido toda sorte de brincadeira. Eu recebi uma antes de vir aqui para o programa, um sujeito dizendo que o advogado do Lula explicou para ele que são números 53 e 54, e o Lula falou assim: companheiro, se fosse 51 estava solto. Uma ideia. As pessoas brincam muito com o Lula, né? Mas veja bem, doutor Rogério Leal, este assunto certamente causa assim, muita perplexidade. Por exemplo, muitas pessoas gostariam de entender, eu me incluo entre elas, por que o Gilmar Mendes, que se tornou uma espécie de popstar do Supremo Tribunal Federal, e outros também, quer dizer, estão indo além, qualquer um conhece o Gilmar Mendes, ele se mete a dar palpite em tudo, vai para o estrangeiro e fala do que os seus colegas estão decidindo, que parecia uma coisa que não era muito legal, né, julgar o colega assim, mas o Gilmar Mendes fez uma defesa ultra consistente, que me empolgou quando ele, em 2016, entendeu que era importante a prisão em segunda instância. E agora o mesmo Gilmar Mendes, com a igual empolgação, defende uma posição contrária. O que mudou? Quer dizer, a lei mudou nesse meio tempo, o Gilmar mudou nesses 2 anos. Para vocês que trabalham na área de direito, dá para entender, não? Sim, você dá para entender. Mesmo porque tem um lado bom. Um lado bom. Hoje toda a sociedade conhece os 11 ministros do Supremo. Conhece. Não conhece o jogador da seleção, não. Conhece a seleção, mas conhece. Essa conhece. Conhece todos. E o Gilmar tornou-se o nosso Neymar, né? Ele está bem ali posicionado com uma situação para os criminalistas. Para os criminalistas. Criminalistas, O Neymar de vocês, criminalistas. E porque para nós ele é uma espécie de goleiro frangueiro, eu não sei. Mas é por conta dessa visão do senso comum. Senso comum, onde ela traz uma satisfação para a sociedade de que com a prisão do Lula vai se combater a corrupção, a impunidade no país. Isso é muito mais sério, muito mais sério. Primeiramente porque nós temos que ter uma segurança jurídica.
Quando em 2016 o ministro Gilmar Mendes se posicionou a favor do cumprimento na segunda instância, aquela situação era um momento pautado numa realidade. Uma realidade. Acontece que a situação evoluiu muito, inclusive com os números de habeas corpus que foram impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal, foi uma coisa fantástica. Tem os números lá que eles apresentam no portal do Supremo, a quantidade de habeas corpus que foram impetrados visando essa situação. Pois bem, e aí é uma situação muito difícil quando você também verifica que a ministra Rosa Weber, ela em 2016 ela votou, né, contrário ao cumprimento. E agora ela refluiu também da posição. Então eu vejo que é o momento, é o cenário político que deu esse traço de mudança junto ao Gilmar Mendes. Eu falo de cenário político pela discussão, pelo próprio debate que se levantou junto ao Supremo. As ranhuras que existiram ali entre o Gilmar e o Barroso, mas eu tenho que ter refluído o ministro Gilmar Mendes foi muito importante, porque eu me posiciono totalmente contrário, embora eu tenha falado da sentença, eu vou explicar isso aqui melhor, de cumprimento de pena provisória já com uma decisão de colegiado de segunda instância. Por quê? Porque quando eu falei que o juiz de piso que deve já expedir uma guia provisória de execução, mesmo possíveis de recursos, eu não posso admitir que em casos que estão em análise nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, no Superior e no Supremo, venham agora com mero despacho que, conforme entendimento do Supremo, inicie-se a execução provisória. Isso não é fundamento, porque dentro do processo penal, ele pode ser muito semelhante a vários casos, muito semelhante, mas cada processo tem a sua peculiaridade, ele tem a sua necessidade, ele tem a sua adequação. Então, é isso que deve ser visto, isso deve ser demonstrado. Então, não é por uma situação que leva-se agora a um julgamento, porque o Tribunal Regional da 4ª Região decidiu pelo aumento de pena do ex-presidente Lula e agora já tem uma decisão de colegiado e já tem que cumprir a pena. E isso vai ter um efeito erga omnes. O meu medo, minha preocupação é essa. O que é o efeito erga omnes para o telespectador? Para todos. Para todos. Todos os casos. Todos os casos. Nomes, De forma assim, muito preocupante. Generalizada. Agora, doutor Roberto Serra, uma vez eu fiz essa pergunta para o senhor no mesmo programa Opinião em Debate, no nosso programa aqui, e eu acho que foi uma resposta muito interessante que o senhor deu, porque tem-se a impressão para o homem comum, e a gente, eu não sei, nós não podemos também fazer com que o direito não seja uma coisa inteligível para o povo, porque senão fica uma coisa parecendo que é só para um grupeiro, não é isso? Mas essa percepção de que a gente tem de que a defesa desses preceitos que são da Constituição, são preceitos da jurisprudência ou da lei como ela é, né, dura lex, sed lex, é uma coisa defendida pelos criminalistas que querem ganhar muito dinheiro e cobram muito dinheiro. Quer dizer, é uma defesa dos medalhões da advocacia. Até o doutor Rogério Leão ali falou em dinheiro, porque ele já dá uma risada ali. Porque hoje já deixou todo mundo rico, e não chegou aqui não. Não chegou não. Mas veja bem, essa é uma grande percepção nacional, né? Que todo mundo são os cacais da vida, são fulano que fala-se em cifras que eu fico pensando, meu Deus, 50 milhões o sujeito teria cobrado para defender o Lula. Isso é realidade? Quer dizer, são os criminalistas que ganham muito dinheiro, que estão preocupados com seus clientes, ou isso é uma preocupação realmente à luz do direito, da defesa do cidadão comum também? Bom, primeiramente, na minha ótica, essa é uma visão completamente equivocada. E é interessante, né? O criminalista é o grande culpado. Aliás, o advogado criminalista é o grande culpado de todas as mazelas da sociedade. A impunidade é com o advogado criminalista. O voto do Barroso em determinados momentos, ele questionou o excesso de recursos, a existência de excesso de recursos e a atuação dos bons advogados. Ou seja, quem tem bom advogado é capaz de manejar um excesso de recursos, atrasar a prestação jurisdicional e causar a impunidade.
Eu confesso que a vontade que me deu quando eu assisti esse voto do Barroso foi de pegar meus livros e jogar fora, foi de virar para meus alunos e dizer, não precisa mais estudar. Seja um mau advogado, um ruim advogado. Se você for bom, amanhã você vai estar na boca do Barroso, no sentido de que você contribui para a impunidade. Então, no julgamento do STF, se questionou um instituto tão importante que é o recurso e uma atuação tão relevante que é a atuação do advogado criminalista. O advogado criminalista, em regra, ele defende aquele que está sendo acusado de um crime. Por que ninguém fala do Ministério Público? Por que ninguém fala da magistratura? Porque o Ministério Público acusa e a magistratura julga. Quem defende o acusado, é claro que não está defendendo o crime, mas está defendendo o direito da pessoa ser processado justamente, é exatamente o advogado criminalista. E tanto ele quanto o membro do Ministério Público se utiliza, quando necessário for, dos mecanismos judiciais pertinentes. Um deles é o recurso. Nós não podemos criticar os recursos como o grande mal da sociedade. Se há muito recurso, o que eu particularmente discordo, mas se há muito de recurso, que se mude a legislação para adequar a quantidade de recursos que se entende pertinente. Agora, criticar o uso dos recursos, criticar a advocacia criminal, vinculando-a ao viés metal, única e simplesmente como se nós fôssemos aqueles carniceiros e aquelas pessoas que só pensam, né, no viés metal, é uma injustiça muito grande com a advocacia. Perfeitamente. Mesmo porque o único ponto de defesa de qualquer pessoa que possa ou cometer um delito é só o advogado, não tem mais ninguém. Todo mundo vai estar na cola dessa pessoa. O advogado é a única ponta de defesa. Mas antes de ir aqui para os nossos comerciais, é interessante, assim, eu que vivi alguns anos nos Estados Unidos, você via e falava, será por quê? Tinha lá ainda tem, né, nos adesivos, principalmente em Nova York, Kill the Lawyers, morte aos advogados. E depois falei, poxa, os caras não gostam de advogado mesmo. Mas depois eu fui ver lá para matar os odontólogos também. Mas na verdade os caras estão reclamando, porque custa o preço que eles têm que pagar. Então não era nada, na verdade, só contra uma classe. Bom, a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições de benefício aos associados. Associe-se à Credijur e aproveite as vantagens. Faça como eu, que a minha esposa é advogada, eu consegui me filiar à Credijur e você tem taxas menores, juros menores, é um show de atendimento. 3216-0102, você não precisa ser ligada à OAB, basta ser bacharel em Direito. E não se esqueça que a Escola Internacional é aquela escola bilíngue, que tem robótica, tem tudo de bom para os seus alunos. Em frente ao Shopping Bougainville, no setor Marista. Telefone 3241-8600. E a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todo tipo de serviço estético masculino, começando pela barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia e uma área exclusiva destinada aos noivos. E até tem um estúdio de tatuagem. Também conta com Pub Bistrô, é para o homem moderno. O Dr. Rogério já até passou a mão na barba, porque ele vai lá na Joyce Barbearia. Rua 1123, quase esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor.
E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre prisão em segunda instância, o entendimento do STF que levou Lula para a cadeia e assuntos jurídicos relacionados com este tema muito palpitante no atual contexto da sociedade brasileira. Bom, voltando aqui ainda, doutor Carlos Macedo, sobre o Supremo ainda, doutor Carlos Macedo, a gente percebe ali nitidamente que há um mau exemplo em cascata, não é? Isso para a surpresa da nação brasileira. Por exemplo, o Roberto Barroso, que o doutor Roberto Serra quase caiu do sofá quando ele fez aquela preleção dele, que o leigo gostou muito, hein? O Barroso jogou para uma plateia e tem gente aí que fala para mim, manda, porque eu recebo, sou uma antena, a pessoa manda tudo para mim. Ele agradou muito a população. Ele jogou para milhões de brasileiros que gostaram muito daquilo. Mas veja bem, o próprio Barroso fazendo palestras, cobrando R$46 mil, para citar um caso. E aí o próprio Gilmar Mendes, que é o outro lado da moeda, faturando os tubos com a escola e com uma relação que me parece, se não é uma relação ilegal, mas me parece que carece muito de uma coisa ética que deveria permear os juízes do Supremo Tribunal Federal, que é a relação do instituto dele com empresários que estão ligados a várias falcatruas, né? Então, essa coisa deles lá, além do fato de que eles assim, tentando ser polidos, mas ali xingou cada um do nome que quis, não é? Há uma lavagem de roupa suja em público, né? Isso a OAB não pode fazer nada, né? Porque eu já ouvi de gente, porque tem gente que pensa que não está faltando chuva, é a OAB. Choveu demais, liga para o Serra, que ele é o tesoureiro da OAB, né? Então a OAB, com o Supremo Tribunal Federal, não tem nada que a OAB possa fazer, né? Para poder falar, ô meninos, vamos pôr ordem aí, né? Não dá, são deuses, né? Rosenval, na verdade é o seguinte, quem conhece um pouquinho do Supremo Tribunal Federal, é perceptível a mudança de postura a partir do instante em que o Supremo Tribunal Federal passou a transmitir os seus julgamentos. Ao vivo. Ao vivo, a cores em Full HD, né? Isso, na verdade, tem um aspecto positivo interessantíssimo, porque você dá mais transparência para os julgamentos, você faz com que a sociedade hoje conheça os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e debate. Isso tem uma importância sob o aspecto da cidadania muito, muito grande. No entanto, a partir do momento em que os julgamentos são televisionados, eu acho que isso exacerba demais a vaidade do julgador e proporciona episódios lamentáveis como esse último, que talvez tenha sido o mais conhecido, mas não foi o primeiro. Não. E certamente nem o único, não será no tempo do último. Mensalão, o Joaquim Barbosa com o Lewandowski lá era um pau puro, né? Sim. Sem dúvida. Agora, dentro desse cenário, acredito que qual o papel do OAB? É se posicionar e lamentar o ocorrido. Quem teria o poder, na verdade, para censurar os ministros seria o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que faltou um pouco de pulso da presidente, da ministra Carmen Lúcia, que a hora que começou o embate, ela deveria ter cortado os microfones e já de plano encerrado a sessão. Eu acho que ela foi muito democrática ao permitir que aquela discussão descambasse para aquele patamar. Acho que numa situação ainda mais extrema, o próprio Senado Federal poderia deflagrar processos de impeachment, mas acho que não seria necessário tanto. Eu acho que um puxão de orelha da presidente, eu acho que teria sido suficiente naquela situação. Me parece que existe um único caso na história brasileira onde o Poder Legislativo cassou o mandato de um membro do Supremo Tribunal Federal.
se eu não me engano, foi um caso só, não é isso? Não conheço. Não conhece? Em Dipoti, verifica aí, mas eu acho que teve um caso de um membro do Supremo Tribunal Federal ter sido cassado, ter o seu mandato cassado. Eu acho que teve um caso. Verifica se eu estou errado. Mas, doutor Rogério Leal, o presidente da OAB, Luiz Flávio, pena que eu não anotei, deveria ter anotado, mas ele disse no programa de rádio, lá no show da manhã, na Jovem Pan, ele deu uma solução que eu falei, gente, será que só o Luiz Flávio está enxergando isso? Eu falei, se a nação brasileira quer que a segunda instância seja considerada, por efeito de pena, o Superior Tribunal de Justiça, a última, todas as coisas no Superior Tribunal de Justiça, não precisa ir na Constituição, basta modificar o Código Penal. Processo penal. O processo penal e a lei de execução penal. A lei de execução penal. Sim. Então, vai lá, o legislador vai lá e modifica isso. Né? E aí a nação poderia ser apaziguada, porque nós não estaríamos ferindo nenhum direito da lei. Não é? O Lúcio Flávio me falou isso, me pareceu extremamente lógico. Mas, por outro lado, doutor Rogério, nós temos aí, na lista de pessoas que podem ser presas, muita gente boa do Legislativo. Então, portanto, fazer isso assim, facilitar para ser preso, eles não vão fazer? Ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? José, você me permite uma parte, eu até vou explicar. Eu tive a oportunidade de ouvir isso do presidente. Você ouviu, né? Sim. A sugestão que ele deu é a seguinte, que a Constituição fala que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. De fato, como você disse, é uma cláusula pétrea da Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia alterar. O que ele propôs é que o seguinte, o conceito de trânsito em julgado, quando uma decisão não é mais passível de recurso, é um conceito de natureza processual. Então, bastaria que se alterasse o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e a legislação infraconstitucional, para que você estabelecesse que o seguinte, que se considera no direito brasileiro trânsito em julgado quando não caiba mais recursos ordinários. Então, sob esse aspecto, o recurso especial e o recurso extraordinário teriam uma natureza muito mais de rescisão de uma coisa julgada do que, naturalmente, de um recurso. Então, é essa a proposta que ele lançou. E me parece tão lógico, quando enfim, tem um mínimo conhecimento de direito, que eu não vi isso em nenhum outro lugar. O Lúcio Flávio, para mim, eu não li, eu leio todos os jornais, eu não vi isso. Agora, o legislador fazer isso me parece pouco provável, né? O momento não é oportuno para nada, essa mudança, não é oportuno. E o doutor Lúcio Flávio, ele é muito coerente com a sua fala. Então, o que ocorre? O que se percebe é que o momento agora, se o Legislativo fazer uma mudança para alterar esse dispositivo do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, isso vai e afronta a sociedade. Da área de que estão fazendo uma manobra. Isso, e isso aí no ano político é muito complicado. É muito complicado. Então, eles eu creio que estão aguardando, porque o debate agora é segurança pública, o político agora que é questão de segurança pública, e a questão da segurança jurídica vai ficar ainda aguardando essa posição. O caminho verdadeiro é a mudança da legislação. Não tem outra. Mudar a execução penal, a lei da execução penal, para definir o que é o cumprimento do provisório ali, ou definitivo da pena, juntamente com o Código de Processo Penal. Aí em atendimento à Constituição Federal. Atendimento à Constituição Federal. O correto é isso. E também, temos que analisar uma situação. Quando o Supremo e a sociedade, está vendo um discurso do ministro Barroso, que tem muitos recursos protelatórios, a grande parte, muitas das vezes, dos recursos protelatórios foram criados pelo próprio judiciário, quando ele legislou nos seus regimentos internos. Então, se você pegar hoje os regimentos internos do Tribunal de Justiça, Regional Federal, do Superior, do Supremo, o que tem de quantidade de recursos regimentais que foram criados por eles mesmos. Estão contribuindo para isso. Nós vamos para um breve intervalo comercial e lembrando que a República da Saúde é o lugar onde você come muito bem, só com azeite de oliva virgem, não usa óleo de nenhuma natureza. Fica na Rua 89, próximo ao Clube de Engenharia, no setor sul. Grande abraço à família Suassuna. Telefone 3942-6575. E a Águas do Bem, que é essa água maravilhosa que mando aqui para os nossos convidados, ela, olha, imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim.
O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas naturais recomendam essa água, que você pode pedir lá no 3255-9626, que eles mandam na sua residência. E o Subilt é o templo da beleza do homem e da mulher. Com certeza, o Dr. Carlos Macedo vai lá, o Roberto Serra também, o Dr. Rogério Pereira Leal, eu tenho certeza que é assíduo lá no Subilt, que é o templo da beleza do homem e da mulher. Fica ali na rua 22, número 384, Centro-Oeste, telefone 4012-1066. Lá você encontra o Legendário Sul. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, infelizmente no último bloco, prisão em segunda instância, o entendimento do STF que levou o Lula para a cadeia. Agora, doutor Roberto Serra, pode até parecer um assunto menor, mas tem a ver diretamente com a AB, me imagino. A Gleice Hoffmann, que é senadora, foi colocada no rol das pessoas que podem visitar o Lula, porque, gostando ou não da prisão do Lula, ele é um prisioneiro, não é? E, portanto, sujeito às regras de todo prisioneiro, porque senão nós estaríamos também rasgando outras coisas, né? E, no entanto, ela não tem, ela está sob licença da Ordem dos Advogados, não é isso? E mesmo que tivesse com a ordem em dia, ela não poderia defender o Lula porque a ação contra o Lula é uma ação que tem uma coparticipação da Petrobras. E tem uma legislação que diz que um senador não pode advogar contra uma oligarquia ou empresa pública. Uma empresa pública, não é verdade? A OAB não está entrando nessa porque isso realmente é um atoleiro jurídico, aí vai falar que a OAB está sendo partidária, ou a OAB teria que verificar isso? Uma bobagem? Não, esse assunto ele foge um pouco do escopo da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei de Execução Penal, ela traça as diretrizes para a execução penal, ainda que provisória, né? E os órgãos fiscalizadores dessa execução penal é exatamente o Ministério Público, né, e outros órgãos vinculados ao Estado. Eles devem impor as medidas necessárias que entenderem cabíveis para essa fiscalização. No que tange à visitação da pessoa presa, a Lei de Execução Penal ela permite terceiros que não tenham grau de parentesco visitar a pessoa que está presa. Basta ele autorizar e essa pessoa passar pelos trâmites estabelecidos na lei. Então, não é o fato de ele ser advogado ou deixar de ser o preso. Ele tem direito à visita, né, de pessoas que não sejam advogados e tem direito à visita mais constante da sua defesa técnica, que é aquele interlocutor
do preso para com o judiciário. Então, a defesa técnica é importante, por isso que ela tem uma certa ilimitação na visita, porque é ela que vai levar os reclamos do preso e as postulações do preso para o Poder Judiciário. Então, competiria mais ao Ministério Público, como fiscal da lei, especificamente da execução penal, fiscalizar eventuais abusos nessas visitações. Não cabe ao OAB, então. A princípio, não caberia ao OAB essa incumbência. Agora, me parece, doutor, porque como nós estamos, doutor Carlos Macedo, discutindo um negócio que, a meu ver, ali o Supremo Tribunal Federal se colocou numa armadilha muito grande, né? E parece claro que houve, eles chamaram para si um problema que poderia ser periférico, passou a ser central, que é o caso do Lula, que poderia ser periférico, considerando que um habeas corpus, quantos habeas corpus não são pedidos diariamente, semanalmente, não sei, mas trouxeram o Lula para o centro das atenções. E trazendo, acabam provocando muitas discussões na sociedade. Uma delas é se o Lula, por exemplo, tem, como ex-presidente, ele tem prerrogativas de ex-presidenciais? Existe isso, quer dizer, o cara é ex-senador, ex-prefeito, ex-governador, ou ali, ele deixando de ser presidente, ele não se torna um prisioneiro comum, não? Isso está na lei? Na tramitação do processo, ele não goza de nenhuma prerrogativa em especial. A partir do momento em que ele deixou de exercer o cargo, ele perde a prerrogativa da função que ele exercia. Agora, com relação à execução da pena, sim, existe, especificamente com relação ao presidente da República, existe algumas benesses a mais do que teria um cidadão comum. Justamente por quê? Porque o presidente da República, ele foi o comandante em chefe das Forças Armadas, ou seja, ele é um oficial da reserva do Exército Brasileiro. E os oficiais da reserva, eles têm direito a algumas benesses, até por uma questão lógica e de segurança, em detrimento dos demais presos. Então, ele tem direito de cumprir a sua pena em uma sala de Estado maior. Ou seja, isso está na lei. Isso está na lei. Não é do Lula. Se fosse o Temer. Não. Se fosse o Temer, até o ex-presidente Collor. Qualquer um deles. Em razão deles terem sido os comandantes em chefe do Exército Brasileiro. Agora, doutor Rogério Leal, isso é em que escopo de benefício? Cumprir numa sala, mas não significa que ele não está sujeito a horários, comida diferenciada, isso não. O que é isso, especificamente? Só para o telespectador entender. A questão, como bem colocou o Dr. Carlos, é o local. O local. O local é diferenciado. Ele vai ficar numa sala de estado maior. Ele não vai ficar ali convivendo com a população carcerária, de regra. Então, a única regra é essa. Mas em questão de alimentação, de visitas, de tratamento, é idêntico. Idêntico. É idêntico, porque a regra é a mesma. Não tem como, dentro do sistema prisional, você ter... nos agentes prisionais, por exemplo, agentes direcionados para essa situação, que tem essa situação bem clara na lei, e para outros tratamentos. O tratamento é idêntico, é só o isolamento, o isolamento que eu falo, é um local diferenciado. Para que ele não possa conviver com a população carcerária. Com a população carcerária. Isso é idêntico, por exemplo, ao militar, ao policial militar, que tem um tratamento dele ali diferenciado, aos policiais da segurança, escrivão, que está muito claro isso dentro da lei de execução penal. Tá? Mas não tem nenhum outro benefício. Agora, doutor Roberto Serra, na verdade, embora seja um benefício, considerando as condições precárias das penitenciárias brasileiras, que são verdadeiras masmorras de jogar gente, quem conhece isso, como vocês conhecem, a gente fica chocado, não é? Não deixa de ser uma benesse. Mas, por outro lado, também, o jeito de ficar isolado não chega a ser tão benéfico assim, né? Porque ficar sozinho, ele vai ficar sozinho, né? Ou pode ficar com outro. Não pode, só se tiver um ex-presidente fazer companhia para ele, ou eu estou só errado. Se outra pessoa nessas mesmas condições, né? O que não acontece na atual conjuntura. De fato... uma pessoa foi privada daquilo que possui de mais valioso, que é a sua liberdade. Qualquer privação de liberdade, até nós podemos fazer um teste, nós mesmos, fiquemos trancados no nosso quarto durante um dia, por nossa própria vontade. Tentemos fazer isso
né, nós vamos perceber que nós não iremos conseguir, por mais que estejamos dentro do nosso quarto com todo aquele conforto. A liberdade é aquele bem mais importante do cidadão. Então, qualquer clausura, ainda com determinado benefício ou outro, como televisão, como um livro, etc., ela é por si só um sofrimento natural. Portanto, com toda certeza, o ex-presidente Lula sofre com essa clausura e vai sofrer ainda um tempo com isso. É uma coisa de muita agonia. Eu tive um episódio há décadas atrás, por conta da conjuntura política brasileira. Jornalistas sempre foram muito expostos, né? Mas eu fui até por um erro, depois me soltaram. Eu fiquei 72 horas detido numa cela sozinho. E posso dizer que isso é um trauma para o resto da vida do cidadão. Impressionante isso, para o resto da vida do cidadão. Isso foram décadas atrás e eu, até hoje, de vez em quando, tenho pesadelos com essa coisa que me aconteceu. Então, portanto, para quem pensa que é moleza, o sujeito ficar ali sentado, olhando para a televisão, ou para a parede, ou para um livro, o doutor Serra tem razão. Por isso que eu entendo, doutor Carlos Macedo, que é preciso que as pessoas tenham... porque quando acontece com outras pessoas, a gente acha muito bem feito, pendura, prende, deixa pendurado pelo pé, mas quando acontece com um familiar ou com a gente mesmo, é preciso que todas as prerrogativas sejam bem executadas para evitar que a pessoa não seja punida sem que tivesse que ser, não é? Sem dúvida, Rosenval, assim, a população em geral, ela pode ter os seus sentimentos, as suas preferências, as suas vontades, mas a figura do julgador, do aplicador da lei, tem que estar isento dessa paixão. Uhum. Justamente para evitar aplicações da lei que fujam daquilo que está estabelecido na nossa Constituição e que de forma tão dura nós conseguimos chegar. Uhum. Então, o presidente Lula tem uma pena a cumprir, me parece que sob o aspecto legal foram respeitados os preceitos, foi um processo que foi debatido, mas a execução da sua pena tem que observar também regramentos. A gente não pode ceder a essa vontade de fazer com que ele o que tiver de pior. Muito rapidamente, que nós temos só 2 minutos e meio, eu devia ter feito essa pergunta muito interessante no meio do programa, mas, doutor Rogério, muito rapidamente, o doutor Roberto Serra a mesma pergunta. O advogado, ele sofre muito também, ele acaba sendo meio que preso junto com o cidadão, né? Porque ele tem que ir lá, ele vai, ele fica agoniado, é um sentimento ruim, né? Achou que advogado é criminalista é difícil também, não é? Eu posso dizer que o criminalista, ele cumpre pena de tabela, né? De tabela, né? Tabela. Ele é cumpridor de pena de tabela, porque... Se ele ficar amigo, então, do cliente, sofre muito. Você está ali, a família te cobra esse cumprimento, essa assessoria, essa aproximação. Então, eu falo que o criminalista ele é um profissional da área do direito diferenciado. Porque ele é psicólogo, ele é sociólogo, ele é filósofo, ele é um pouco de cada disso aí, né? Doutor José Serra, não é fácil mesmo, não. Carnelucci, né, já falava sobre isso no século passado, que a estigmatização da advocacia, ela é algo histórico, né? As pessoas costumam confundir muito o advogado criminalista, nós até falamos sobre isso aqui, o advogado criminalista com a própria pessoa que está sendo acusada de um crime, né? Então, desvincular essa estigmatização é o grande desafio da advocacia no século XXI. Perfeitamente. Olha, essas 3 Ferraris que estão no estacionamento não são de nenhum deles aqui não, viu? Só para brincar com vocês, porque as pessoas ficam com essa ideia romântica, não é? E precisa entender isso, que a vida do advogado criminalista, além de não ser fácil, não é essa coisa de alguns que podem até, uma meia dúzia deles aí, e eu acho que isso acaba sendo uma dúzia, ou pouco mais, que tem essas cifras milionárias que tanto se alardeia. Porque a vida não só é dura, como não é tão milionária quanto algumas pessoas às vezes tentam passar. Eu agradeço muito a honrosa presença do Dr. Roberto Serra, muito obrigado. Dr. Roberto Serra é um amigo que eu tenho o prazer de ter em minha lista de amigos. O Dr. Rogério Leal, muito obrigado, pela sua presença. O Dr. Carlos Macedo também, que tem um cabelo impecável, ele vai para o sul, viu, do Serra? Não pode falar nada dele, não, viu? E as minhas considerações finais são as seguintes: por mais que se discuta, por mais que seja controverso,
por mais que as pessoas sejam apaixonadas ou não, não há salvação em termos de ordem para um país, de progresso, se não for no escopo da legalidade. Portanto, a lei é o caminho, sim, para que nós possamos ter um país sempre melhor para todos nós. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.